santuário com o único propósito: bendizer e exaltar ao teu santo e majestoso nome. Pai eterno e santo, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos por tua bondade, corrobora conosco, Senhor, na direção deste culto, de modo que o seu nome seja exaltado e glorificado. Também quero pedir oração pelo teu filho, irmão Levi, que não está bem de saúde, também aqueles que estão trabalhando, como Valdir Júnior, Senhor, ajuda os teus filhos que não podem estar nesta casa, mas guarda-os como tem guardado nós que aqui já chegamos. Tira todo o empecilho, Senhor, aqueles que estão a caminho, que possam somar conosco na noite deste dia e adorar e bendizer e exaltar ao teu nome. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Cumprimente o seu irmão assim, né? Paz do Senhor. Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Também você, meu irmão, minha irmã, ouvintes e simpatizantes da palavra de Deus, eu os saúdo com a paz do Senhor. Irmãos, vamos colocar em pé, vamos fazer uma oração coletiva e estaremos dando continuidade no trabalho, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor continua conosco, que a sua presença permaneça em nosso meio. Abençoa, Senhor, mais uma vez esse culto nesta noite. Abençoa o teu servo, Senhor da glória, o pastor Brandão, que é o anjo desta igreja. Toma-o pelo teu Espírito, Pai. Revela a ele a tua palavra. Conceda a ele, Senhor, palavras dos céus, para que possamos, Pai, ter o entendimento e que venhamos escondê-la em nossos corações, Pai, para não pecar contra Ti. Também abençoa, Pai, a todos que estão a caminho. Tira todo impedimento, tira todo embaraço. Conceda-nos, Pai, a graça de estarmos firmes nos seus caminhos, nos seus propósitos, e que todavia, Pai, seja feita a vossa vontade em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, ser conosco, Pai. Amém. Estaremos louvando o Senhor com 2 hinos da harpa cristã. Irmão Samuel, louva o Senhor, por gentileza. A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar a Deus com o hino de número 600. Número 600 da harpa cristã. Mãos ao trabalho, crentes, vai já passando ao alvor. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Eia que é vindo a noite, já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, andai enquanto há luz. Eia que agora é tempo de servir Jesus e de o vigor da vida todos ao bem voltar.
Eia que a vindo a noite, já não há lhe dar. Mãos ao trabalho, crente, breves nos chega o fim. Firmes enquanto a morte não tocar clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Em que é vindo a noite, vamos descansar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 166. 166. Ouves tu, Jesus te chama, sim, te chama, ó pecador. Ah, Jesus que salva e ama, vem agora sem temor. Deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, ó pecador. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor, para o mundo e o pecado. Tens no coração lugar, mas Jesus ressuscitado, tu não podes abrigar. Deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, ó pecador. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Do prazer à vista linda deste mundo sedutor. Sim, um dia que se finda com a morte, ó pecador. Deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, ó pecador. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Hoje é dia aceitável para vires te entregar a Jesus, que é muito amável, quer e pode te salvar. Deixa entrar o Rei da Glória em ti mesmo, ó pecador. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Ouvinte da palavra de Deus que está na internet, hoje é dia aceitável. Esta é a mensagem cantada que o Senhor traz para você. Deus abençoe. 155 da nossa harpa cristã.
imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Com um óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faze-nos fruir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faz os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Com a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, é com poder. Estaremos também ouvindo a leitura oficial da Palavra de Deus com o nosso irmão Paulo França. Irmão diácono Paulo França. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço para que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, do versículo 40 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, do verso 40 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu, e disse-lhe:
Ora, não digas nada a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. E de todas as partes iam ter com ele. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, fazer a Deus uma oração. Vamos orar, apresentar ao nosso irmão Levi, que ele não está bem de saúde. Alguns mais dos irmãos necessitam de oração. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, primeiramente nós agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, pelos livramentos deste dia, que o Senhor deu a cada um de nós, ó Pai, e permitiu que chegássemos para ouvir a Tua palavra. Senhor, te pedimos para que o Senhor abençoe o irmão Levi, ó Pai, estenda Tuas mãos, que a Tua cura, Senhor, assim como Tu curaste esse leproso, ó Pai, que a Tua cura possa ser derramada sobre a vida do Teu filho neste momento, ó Pai. Abençoa o culto nessa noite, continua falando com cada um de nós, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As irmãs do círculo de oração estarão louvando ao Senhor também. Porque Ele vive, posso crer.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmã Giovana, venha louvar ao nome santo de Jesus. Enquanto a irmã Giovana louva o Senhor, nós vamos também louvá-lo, entregando os dízimos e as ofertas que nós trouxemos para a manutenção e a conservação da casa do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, posso fazer um pedido? Vocês estão muito longe, vem um pouquinho mais para frente, tem uns bancos aqui vazios. Isso, vem, ô Lucas, tem espaço hoje. Vamos ficar mais próximo aqui, que vai juntando as pedras assim, o fogo pega mais rápido. Aleluia. Mas Giovana. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Pode orar, irmão Rosni, por favor. Eu vou chamar a irmã Meire. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos,
ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe as nossas irmãs. Amada igreja, abra sua Bíblia, por gentileza, a primeira epístola de João, não o Evangelho, epístola, lá no finalzinho. Glória a Deus. Primeira epístola de João, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Todos acharam? Pode dizer amém? Todo mundo alegre? Tem que estar alegre, viu? Nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia, glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, o texto aqui é uma epístola que João escreve, e quando ele começa dizendo que nós vimos, ele está dizendo dele mesmo, dele e dos outros apóstolos, que viram Jesus encarnado. E aí ele começa a contemplar então, e anunciar que o Pai e o Filho são o mesmo, porque isso Jesus disse aos seus discípulos por muitas vezes. Mas eu quero que nos detenhamos ou fiquemos mais afixados no versículo de número 5, que diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, por gentileza, se no versículo 5 esse E está em letra maiúscula e negrito, ou seja, escrito mais escuro. Está? Sim? Sabe o que isso significa? Dá uma olhadinha no versículo 1. O que era, esse O aí também tem preto e negrito e maiúsculo? Sim? O que isso significa?
Dá uma olhadinha também no versículo 8. Se dissermos, esse S está em maiúsculo e negrito também. Amém? Sabe o que significa? É culto de ensino, né? Então vamos... Primeira coisa, irmãos, para nós entendermos o que a Bíblia nos fala, nós precisamos entender o que está escrito na Bíblia. Então toda vez que você achar, por exemplo, o versículo 1, O maiúsculo, a próxima letra maiúscula está no versículo 5. Ou seja, quando você encontrar essa letra em negrito, ele está mudando o assunto. O assunto começa no versículo 1 e encerra no versículo 4. Aí no versículo 5, ele encerra no versículo 7. O no 8, encerra no versículo 10 e começa no capítulo 2, versículo 1. Isso é só para facilitar que nós vamos estudar a Bíblia por muito tempo. E é bom que a gente tenha esse entendimento. Então quando você pegar isso aqui, porque às vezes, irmãos, nós entendemos, ou melhor, nós dizemos que é muito difícil ler a Bíblia. E é difícil mesmo. A própria Bíblia diz que existem trechos que são de difíceis interpretações. Mas, com o passar do tempo, nós vamos nos aprimorando. Então, eu louvo a Deus que hoje nós estamos aprendendo isso. Quando você achar essa letrinha, quando você achar a próxima, você sabe, opa, aqui vai mudar de assunto. Então, ele começa dizendo aqui que ele viu a palavra ou a verdade encarnada em Jesus Cristo e discorre ali. Agora, por isso que eu pedi aos irmãos, atentem ao versículo de número 5, e aí ele muda, dizendo assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos. Ele está dizendo mais ou menos o que Paulo diz, quando nós celebramos a ceia do Senhor todos os meses. O que eu recebi do Senhor também vos ensinei. É o que João está dizendo aqui. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Então nós temos que entender isso. E principalmente, eu sei que tem muita gente nos ouvindo pela live. Você que é pastor, você que prega a palavra, tem que estar aqui, ó. Ouve dele e fala para a igreja. Não pode inventar nada pelo caminho. Porque quando a gente reproduz o que Deus quer, tudo dá certo. Tudo acaba bem. Louvado seja o Senhor. Então veja bem. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. O próprio Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. E aí, irmãos, e não há, ainda no versículo 5, e não há nele treva alguma. Lá em João capítulo 8, ele diz assim, quem me segue não andará em trevas, porque Jesus é a luz. Só para esclarecimento, quando nós falamos em luz e trevas, é como se a gente falasse assim, da claridade e da escuridão. Eu sei que aqui tem homens e mulheres estudiosos, e já ouviram falar assim, a velocidade da luz é de tanto. Se consegue medir a velocidade da luz, certo? Vocês já ouviram isso? A velocidade da luz. Mas eu tenho a certeza que você nunca ouviu falar assim, a velocidade da escuridão. Não tem propriedade, a ciência não tem como medir a velocidade da escuridão. Mas a da luz, sim. A velocidade da luz, ela é medida, é fato, a ciência mostra isso. Então eu quero dizer para vocês assim, que as trevas é a ausência de luz. Quando nós estamos, imagine essa cena, você no interior de qualquer região que você queira, durante a noite, qual é a função do farol do seu carro, ou da lanterna do seu celular, ou de um farolete, ou de alguma coisa? É clarear para que você enxergue onde está pisando. Quando você vai viajando assim pela estrada e olha muito longe lá um ajuntamento de luzes, de lâmpada, você já se norteia.
ali tem luz, então quer dizer que tem cidade. Se tem cidade, tem gente. Então você se posiciona, não, a cidade está ali, ó. Então a luz sempre nos guia para alguma coisa. Já nas trevas, à noite, já quando falta energia, tem um estado do nosso país aí que já tem 3 dias que não tem energia elétrica. Está um caos total. E na vida espiritual, igreja, não é diferente. Quando eu estou pertinho de Jesus, eu tenho luz e tudo se mostra transparente. Eu enxergo com facilidade, eu entendo a vontade do Senhor. Mas quando eu me afasto da presença do Senhor, eu vou ficando com menos visão. Vai sendo dificultosa a minha visão. E aí, às vezes, eu julgo errado, eu falo que não devo, porque eu estou longe da luz que clareia. E como o salmista já diz, né? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então nós precisamos entender isso. Mas o texto seguindo diz assim, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão. Se dissermos que temos o quê? Comunhão. Comunhão, irmãos, a própria palavra diz, é uma comum união. Aquilo que é meu e é seu. Todo mundo entende o que é comunhão. Comunhão parcial de bens, comunhão total de bens. Comunhão é estar no mesmo propósito, no mesmo sentido, nos mesmos objetivos. E quem é que reúne? Por exemplo, numa igreja, não estou dizendo aqui exatamente de Cachoeirinha, mas dentro de uma igreja, se você sintonizar só o país que nós moramos, dentro de uma igreja tem gente da região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. É um aglomerado de pessoas com sotaques diferentes, é pessoas que têm estudos diferentes, é pessoas que têm formação diferente, é pessoa que tem posse diferente. São várias pessoas totalmente diferentes umas das outras. Mas o que nos torna único é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Nós temos uma comum união, porque o sangue de Jesus é que nos libertou e que nos colocou para adorá-lo, para a glória e louvor do nome de Jesus. Então o que nos liga, irmãos, o que nos entrelaça, o que nos diz assim, esse é meu irmão, essa é minha irmã, aquele é meu irmão, é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. E a todos quanto o aceitarem, Ele dá o mesmo direito de serem chamados filhos do Deus Altíssimo. Então a igreja, eu e você precisamos entender isso. Se nós temos comunhão com Ele, eu preciso ter comunhão com o irmão. Porque como que eu posso ter comunhão com Deus e não ter comunhão com meu irmão? Se o que nos liga, o que nos torna família, povo eleito de Deus, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou alguém tem um outro Salvador que não seja Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz que só tem um, dado entre o céu e a terra, que possa nos levar para a presença de Deus, Jesus Cristo, o seu Filho amado. Então nós temos uma comum união. Jesus é aquele que nos une. Mas, João diz aqui, João já está caminhando já para o finzinho da sua vida, então João já viu muita coisa, desde o dia que Jesus falou para ele assim, ô João, tu vai morrer muito velhinho, viu? Não se preocupe não, você tem uma promessa que você vai morrer bem velhinho. Então, esses dias até o pastor Wellington disse, se não me engano, ele disse aqui, que João estava lá preso, mas estava dormindo sossegado. Porque o povo disse, vai morrer. Tiago já tinha, já foi. Aí ele fala, não, eu tenho promessa, fica tranquilo. Então, irmãos, agora ele já está aqui, no finzinho da Bíblia aí, dizendo assim, eu conheci Jesus, eu andei com Jesus. Dá licença, irmão Laerte. Eu toquei em Jesus, eu testifico do que Ele fez. E aí ele diz então, e esta é a mensagem que dele ouvimos. Ele não foi falar, eu vi Jesus fazer milagre,
eu vi Jesus curar, eu vi Jesus... Não, ele falou, esta aqui é a mensagem que dele ouvimos. Ele poderia ter dito tantas coisas em relação a Jesus, porque ele andou 3 anos com Jesus, e Jesus não parava de providenciar milagre, cura, transformação, libertação. Era cego que via, era coxo que andava, era sangue, fluxo de sangue que curava. Mas ele disse, não, esta é a mensagem. Qual é? Deus é luz. Quem quer viver bem, meu irmão, tem que andar na luz. Porque as coisas que são feitas nas trevas não pertencem a quem anda na luz. As coisas que são feitas escondidas, tramadas, não pertencem àquele que anda na luz. Porque as nossas obras têm que vir à luz para ser vista. Então João vai dizendo aqui, mas ele para e diz assim, ele não se coloca fora desse contexto. Ele diz assim, se dissermos, versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele. Se dissermos. Dizer, irmãos, é uma coisa. E viver é totalmente diferente. Tem um adágio popular aí que diz que até papagaio fala, não é isso? E fala mesmo. Então João está dizendo assim, se você diz que tem comunhão com Ele, então não ande nas trevas. Quem tem comunhão com Jesus, não anda nas trevas. Porque a luz tem que reinar na nossa vida. Ele é a luz do mundo. Se nós pegarmos, irmão, eu não vou fazer isto hoje, mas se você pegar o livro de João, você vai achar 7 vezes Jesus dizendo assim, eu sou. Eu vou citar aqui algumas. Eu sou a ressurreição, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Em todas elas Jesus vai dizendo o que Ele é. Mas se você pegar Mateus, ele tem um registro lá que diz assim, Jesus falando com os seus discípulos, ele diz assim, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição, você não é, eu também não sou. Eu sou a porta, eu não sou, mas Jesus é. Você também não é a porta. Mas Jesus disse para mim e para você, vós sois a luz do mundo. Resplandeça em vós a minha luz. Porque quem fala, quem diz que anda na luz, não pode fazer obras das trevas. Não pode fazer obra que desagrade a Deus. Não. Então, eu quero me deter aqui. Se nós dissermos, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz. Esses dias atrás eu disse aqui, e vou falar isso muitas vezes ainda. A Bíblia diz que tudo que nós dissermos, toda palavra ociosa que sair da nossa boca, nós daremos conta. Não é por falar muito, porque pensa, um pastor como eu, fala muito, tem que falar. Prega hoje, prega amanhã, você, outro, tem que falar. Você que lidera, tem que falar. Mas não é falar coisas ociosas. Aquilo que não precisa, aquilo que não é da luz. Porque, irmãos, nós somos atacados dioturnamente. Nós trabalhamos na sociedade, estudamos na sociedade, convivemos com a sociedade está em trevas e nós somos luz lá no meio. Mas às vezes a pressão de Satanás é tão grande que quer transformar você de luz em trevas. Quando acontecer isso, você clame o sangue de Jesus e diz, eu sou luz porque Jesus morreu para me salvar. Nós somos a luz do mundo. Então, irmãos, como o versículo de número 6 diz assim, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, fazemos o quê? Mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, mais uma vez eu vou usar o mesmo exemplo. A verdade falada é uma, e a verdade vivida é outra. Nós temos que entender isso. Não adianta falar. E eu vou juntar o que eu disse aqui domingo.
Não adianta eu dizer para minha esposa, eu te amo. Falar é uma coisa. Agora eu preciso, com as minhas atitudes, fazer com que ela veja que eu a amo. Nós, como servos de Deus, não podemos simplesmente, Jesus, eu te amo, e fazer aquilo que não agrada ao nosso Deus. Porque quando nos afastamos da luz, começamos a ser influenciados pelas trevas. E as obras das trevas todos nós conhecemos. Mas hoje nós estamos falando de uma bem pequenininha chamada mentira. Onde está a mentira, a verdade não pode estar junto. Lá no princípio, Adão e Eva, o diabo pegou uma mentirinha, pegou uma verdadezinha junto e fez com que Adão e Eva pecassem. E isso em outros pontos, se não me falha a memória, domingo passado na escola dominical, falou de um dos amigos de Jó, o mais velho. E se nós formos estudar, não é o caso agora, mas quando ele começa a dar a sentença para Jó, ele diz assim, durante a noite, eu tive um arrepio. Eu senti um espírito. E ele achou que fosse o Espírito de Deus. Não, era Satanás visitando ele. E ele ouviu o que Satanás falou e foi acusar Jó. Mas não é escola dominical, mas só para vocês entenderem. E quem não veio na escola dominical, comece a vir, porque é muito bom a nossa escola dominical. A gente vai aprendendo. Mas vamos em frente aqui, por gentileza. Então, se nós não estamos nas trevas, nós temos que praticar a verdade. E a verdade, irmãos, falada é uma coisa, vivida é outra coisa. Certa feita, Jesus deixou bem registrado assim. Deixa eu aproveitar aqui, vou fazer uma pergunta muito simples para uma igreja tão madura como Cachoeirinha. Aquele que usa de engano permanece na casa do Senhor? Pois é, eu digo para vocês que permanece sim, viu? Não permanece no céu. E vou provar rapidamente. Porque Jesus disse assim, naquele dia, Samuel, chegarão alguns perto de mim e dirão assim, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagre. Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então, quem são esses se na casa do Senhor não permanece o engano? Permanece sim. Você nunca viu dentro da igreja alguém querer enganar os outros? Você nunca viu dentro da igreja pessoas viverem a vida inteira dizendo que é crente, produzindo obras das trevas? Então, irmão, a gente tem que entender o que a Bíblia diz. Quem usa de engano fica assim. Porque quem disse isso, se não me engano é Salmo 101, foi Davi. Que usa de engano não ficará na minha casa. Mas ali é outro assunto. Se Deus me permitir, a gente fala disso terça-feira. Mas então nós temos que tomar cuidado. Porque se tem joio e trigo, tem verdadeiro e tem mentiroso. Tem luz e tem trevas. Mas é até o dia que o Senhor permite. Quando o Senhor disser assim, basta, não tem para ninguém. Porque as obras das trevas não resistem à luz. E quando a luz chega, a treva desaparece. Pode ter noite, mas a hora que o sol começa a raiar, tudo vem sendo transparente. Não existe nada oculto que não seja revelado. E a palavra de Deus é verdade. Então, irmãos, nós temos que entender isso. João disse, a mensagem é essa, ele é luz. Quando a luz bate na treva ou nas trevas, as trevas desaparecem.
É por isso que não se consegue medir a velocidade da escuridão, porque a escuridão não existe, o que existe é a ausência de luz. O mundo peca, o mundo está nessa depravação total, é porque não conhece Jesus, a luz do mundo. Porque do momento que aceita Jesus, começa a conhecê-lo, se torna em luz, como nós somos luz desse mundo. Como é que alguns de nós vivíamos, aqueles que não nasceram no Evangelho desde casa? Como que vivia? Mas um dia encontrou com Jesus, perdoou os nossos pecados, as trevas foram embora e a luz do Senhor reina para a glória e louvor do nome de Jesus. Então nós temos que entender isto. Deus é luz. Me permita uma ilustração. Você com um farolete na mão ou uma lanterna, né? Farolete é bem dos antigos, não é? Mas uma lanterna, ou até mesmo celular hoje, você foca naquela parede. E as luzes acabam, a luz se apaga. Se você focar para aquela parede, você vai ver tudo que está ali. Mas conforme você vai virando o celular assim, ó, a luz, quando Deus vira para o Mateus assim, ó, ele faz um raio-x instantâneo. Como se Deus precisasse, né? Mas Deus não precisa. Mas a luz passa assim, ó, e escaneia o Mateus de cima embaixo, de baixo em cima. Na vida secular tem máquina que faz isso. Passa seu corpo assim, fala, tem um probleminha ali, tem uma feridinha ali, aqui assim, escaneia você de alto em baixo. Mas a luz de Deus, ele escaneia a igreja dele. E onde a luz chega, a treva tem que sair, porque maior é o que está conosco. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a mais para vocês. Com todo temor, porque eu vou dizer mais uma vez, não existe na terra homem perfeito. A Bíblia diz isso em Eclesiastes. Não tem homem que faça o bem e nunca peque. Se não me engano é 7:21, mas depois a gente... Não existe homem que faça o bem e nunca peque. Agora, pecar... Todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. Porque somos carne. O Espírito Santo habita em nós. Vai querendo cada dia nos aperfeiçoar. Mas Deus, ele é educado. Deus é delicado. Deus fala com a gente. Mas se eu ouvisse tudo que Deus fala, eu não erraria. Mas às vezes a gente não quer ouvir a voz do Espírito Santo. Ali no Lausanne Paulista, me permitam usar o Lausanne, porque eu estou vindo de lá. Eu quando cheguei lá, Deus colocou um irmão no meu coração. E eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer com esse moço? E fiquei ali, eu e Deus, conversando uns 2, 3 meses. E aí um dia o Senhor disse para mim assim, eu quero que você separe ele para ser cooperador. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, Senhor, me dá um sinalzinho aí. Aí olha o sinal que Deus deu, irmão. Vocês vão dar risada, mas entenda que cada um Deus trabalha de um jeito. E comigo é diferente. Eu não disse nada para o irmão. Ali na Friburgo, nós temos uma dificuldade muito grande de estacionar os carros. E esse irmão pegou o carro dele e deixou na rua Evian, que é uns 500 metros, 600 metros. 500, 600 metros para baixo da congregação. E deixou na esquina, trancou o carro. Quando ele saiu, já que eu explico, uma voz disse para ele, e se roubarem o seu carro? Ele olhou para o carro e falou, ninguém vai mexer não. Quando ele diz assim uma voz, deixa eu te orientar, é a voz do Espírito Santo de Deus. Essa voz que fala aí é a voz do Espírito Santo de Deus. Porque nós somos da luz, a treva não fala conosco. Aí o irmão foi para o culto. Aí o culto aconteceu, quando ele chega de volta no carro. Cadê o carro? Vocês sabem o que aconteceu? Não faz ideia? Roubaram.
Roubaram o carro do irmão. Aí o irmão assustou, aí ele, meu Deus. Ainda que Deus me avisou. Mas Deus é tão bom, irmãos, que eles desceram com o carro assim sentido aquele supermercado grande que tem lá embaixo. Rodaram mais uns 500 metros, abandonaram o carro. E é caminho dele ir para casa. Ele foi descendo a pé para buscar documento, para fazer ocorrência. Ele vê o carro lá, sem a chave, danificaram alguma coisinha. Ele pegou o carro, foi para casa, pegou a chave, pegou o carro, levou, mandou arrumar, deu glória a Deus. Aí quando me contaram, no domingo ainda, pastor, roubaram o carro do irmão fulano de tal. Eu falei, glória a Deus. Aí os irmãos, o senhor está dando glória a Deus porque roubaram o carro do irmão? Falei, não, irmãos, é porque eu dei glória a Deus porque eu pedi um sinal para Deus e Deus deu o sinal. Deus falou com ele, deu um susto nele, mas não levaram o carro. E aí eu separei o irmão para cooperador e está lá dando fruto para a glória do nome de Jesus até hoje. Então Deus, Ele fala com a gente, irmãos. E o irmão até hoje testemunhou, e se levarem o seu carro? Ele, não, ninguém vai roubar. Quer dizer, ele sabe mais do que o Espírito Santo. Você sabe mais do que Deus? Eu sei mais do que Deus? Então nós temos que estar atento a isso. Deus fala, mas a gente precisa ouvir Deus falando. Irmãos, eu não conheço a situação espiritual de nenhum de vocês. Ainda não. Com o passar do dia, a gente vai conhecer. Mas esse mesmo texto diz assim, irmãos. Versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Eu vou pedir para vocês só mudarem rapidinho para Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, depois eu quero fechar aqui que o horário me pede para parar. Enquanto você acha Tiago capítulo 2, eu vou dizer de novo. Se dissermos que temos comunhão com Ele, nós não podemos fazer as obras das trevas. Se nós andamos na luz, se nós falamos a verdade, temos que viver a verdade. Não pode apenas falar e não viver. Porque, acharam Tiago capítulo 2? Olha o versículo de número 2 também. Eu vou contar até 3, todos vocês me ajudem aí. Tiago 2 e 2. 1, 2, 3. Espera um pouquinho, eu acho que eu fiz confusão. A minha cabeça me furtou agora. Eu vou ler aqui, pode ser que seja Timóteo. Só um segundo. Perdão, porque isso acontece, é ao vivo. Não é? Não é, como diz, não é gravado, é feito ao vivo. As suas orações sejam... Não, é aqui. Timóteo... Não é aqui mesmo, mas olha, depois eu vou dar a referência certa, mas o que eu quero dizer é assim, assim falai, assim procedei. Esse é o texto. Depois eu conserto aqui a referência bíblica, porque a gente erra também. Então veja bem, assim fala, 2:12, obrigado minha querida. Então veja aí, Tiago 2 e 12. Até que eu não errei tão longe, né? Aleluia.
Então vamos lá. Obrigado, viu, irmã Raquel? Capítulo 2, versículo 12. Acharam? Então vamos juntos. 1, 2, 3. Amém. Não precisa ler mais. É isso que eu estou querendo que a gente entenda cada dia mais. Deus é luz. E se a gente quer andar na luz, quer ser guardado pela luz, protegido pela luz, fazer a sua obra, assim a gente tem que falar e assim a gente tem que proceder. Tiago 2 e 12. Então, o evangelho, irmãos, é isto. Não basta eu falar. Não, eu preciso proceder desse modo. Porque, ó, irmãos, agora voltando para onde nós estávamos, em João, capítulo 1, né, primeiras epístolas, eu quero ler o versículo de número 1 do capítulo 2, onde já muda o parágrafo. João, primeira epístola de João, capítulo 2 agora, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, só um segundinho, a gente já continua. Ele está dizendo, ó, quem anda na luz não é para viver pecando. E eu torno a dizer, nós pecamos, irmãos, porque somos falhos. Mas nós não podemos viver com gozo, com alegria de viver pecando. Pecar acontece, pede perdão, levanta e segue em frente. O que não pode é estar sempre pecando, pecando e pecando. Mas ele diz assim, filhinhos, essa coisa vos escrevo para que não pequeis. Continue, por gentileza. Ah, que maravilha. Olha aqui, eu vou ler com bastante calma assim. Se alguém pecar, temos o quê? Quantos advogados? 1. É isso que eu quero finalizar aqui. Acusadores, irmãos, tá assim, ó. Ó, gente para apontar o dedo para você. Eu digo você, eu também, para a igreja, para o servo de Deus. Gente para apontar dedo para nós está cheio. Está lotado. Mas eu quero te dizer, nós temos um advogado, mas só ele basta, porque ele tem todo o poder e toda a autoridade. Então quem anda na luz, irmãos, não se preocupe. Acusadores estão cheios por aí. Mas você tem um advogado justo, fiel e que te conhece desde o dia que te gerou. Então, esta é a mensagem que dele ouvimos. Temos que andar na luz. Não podemos andar em trevas. Mas se pecarmos, se formos acusados, ele sabe. E ele é um advogado todo-poderoso. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a igreja, os irmãos. Vamos continuar orando. Vamos continuar trabalhando para a obra do Senhor. E sabendo isto, que o Senhor nos conhece. O mais íntimo da nossa alma. Ele é o único que nos conhece perfeitamente e nos convida a andar na luz. Assim falai, assim procedei. Você pode ser acusado, mas bem-aventurados sois vós quando por amor da obra do Senhor mentirem e disserem toda sorte de acusações. As bem-aventuranças. Mas nós temos um que está no céu e cuida das nossas causas. Amém? Vamos ficar em pé. Samuel, ore conosco aqui. Despeça-nos em paz. Os trabalhos prosseguem normalmente, viu, amados irmãos e irmãs? Quinta-feira, culto. Domingo, sábado, consagração. Domingo, só o culto das 18 horas, viu? E a nossa ceia, então, no dia 22. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, queremos te agradecer, Senhor,
por mais essa tão rica oportunidade que nos concedeste nesta noite, Senhor. Pela Tua palavra, pelo ensinamento, Senhor, pelos louvores, por tudo quanto tem nos proporcionado neste dia, Senhor. Somos gratos por estas bênçãos. Agora despede-nos em paz, Senhor. Leva-nos para nossos lares, Senhor. Guarda, nos livra de todo perigo, de todo mal. Senhor, é o que nós te pedimos, te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, ser com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Deus te abençoe mais, em nome de Jesus.